Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Recife. Estando na capital do estado de Pernambuco, uma das coisas que não podem ficar de fora é um passeio em uma das cidades mais históricas da região. Olinda fica a apenas 10 quilômetros da cidade de Recife, e esse passeio pode ser inclusive um bate-volta. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, porque toda semana tem vídeo novo com muitas dicas de viagem e aventuras. I've been looking for somebody like you. Ooh. And oh, my heart is running out of time. I need you right here by my side, and I can be everything you want. 'Cause you can be, yeah, a submarine, yeah. Going deep, yeah. We going deep, yeah. I can see you underwater, holding on to me, and I won't let go. Taking back the pieces of the love we know, and we will grow. 'Cause I can be, yeah. You're submarine, yeah. We going deep, yeah. We going deep, yeah. What you do to me, how you make me feel. O Alto da Sé é um dos pontos mais conhecidos de Olinda, porque além da vista super bonita que se tem do alto do morro, é onde está localizada a Igreja da Sé de Olinda. Tem também o elevador panorâmico e uma feirinha de artesanato, com bastante lembrancinha. E o elevador panorâmico, que fica aqui no Alto da Sé, ele fica na caixa d'água. Atualmente ele está em manutenção, mas se você quiser você pode subir de escada pagando R$5. Tem uma vista bem bonita e você consegue enxergar dos dois lados, tanto o lado de Recife como o lado de Olinda. I can see you underwater, holding on to me, and I won't let go. Taking back the pieces of the love we know, and we will grow. 'Cause I can be, yeah. You're submarine, yeah. We going deep, yeah. We going deep, yeah.
Você provavelmente já ouviu falar dos bonecos de Olinda, que são aqueles bonecos gigantes. Uma pessoa entra embaixo, meio que veste e sai pelo carnaval. Aqui em Olinda existe um museu desses bonecos, onde você pode visitar e ver de pertinho a maioria dos que são utilizados no carnaval. I can see you underwater, holding on to me, and I won't let go. Taking back the pieces of the love we know, and we will grow. 'Cause I can breathe, yeah. You're submarine, 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 yeah. We going deep, going deep, going deep, yeah. We going deep, going deep, going deep, yeah. Quando falamos em Olinda, algumas coisas nos vêm à cabeça, como o carnaval, o frevo e os bonecos gigantes, os bonecos de Olinda. Uma das coisas que chamam bastante atenção na cidade é que ela é toda alegre, bem colorida, sabe? Porém, é preciso um pouco de disposição, viu? Porque a cidade é toda composta por ladeiras, algumas mais tranquilas, outras nem tanto. Comenta aqui embaixo, você gosta de caminhar bastante para conhecer os pontos turísticos enquanto viaja? Olinda, de tão importante que é, foi declarada pela Unesco como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. E falando nisso, uma das coisas que eu gosto bastante quando visitamos o Nordeste brasileiro é a imersão cultural que a gente acaba mergulhando. Aqui em Olinda, por exemplo, existe o Museu Mamulengo, que é um espaço dedicado à preservação histórica dos fantoches e da cultura mamulengo, que era praticada desde a época colonial. Os shows desses bonequinhos aconteciam em praça pública e tinham como finalidade satirizar situações cotidianas. Na Rua de São Bento, que é onde fica o Museu Mamulengo, você também encontra algumas outras atrações, como por exemplo, o Palácio dos Governadores e no final dela o Mosteiro de São Bento. Em cidades antigas e históricas de Pernambuco, como Recife e Olinda, vemos muitas construções voltadas ao catolicismo, como igreja, mosteiros e conventos, onde vários deles são de épocas próximas ao descobrimento. O Mosteiro de São Bento e o Convento de São Francisco são exemplos claros disso, obras incríveis com detalhes que impressionam. O Mosteiro de São Bento mesmo, por exemplo, tem um altar bem luxuoso, de madeira, todo encoberto com folhas de ouro, que era tradicional da época, né? Já o Convento de São Francisco é como se fosse um complexo de igrejas, digamos assim, com muitos detalhes barrocos e azulejos portugueses. Ah, e foi o primeiro convento de ordem franciscana do Brasil. Para quem quer visitar, é importante se atentar aos horários de funcionamento, porque geralmente eles fecham no horário do almoço. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you. Ooh. And oh, my heart is running out of time. I need you right here by my side, and I can be everything you want. 'Cause you can be, you can be, you can be, yeah. A submarine, 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 yeah. We're going deep, going deep, going deep, yeah. We're going deep, going deep, going deep, yeah. I can see you underwater, holding on to me, and I won't let go. Taking back the pieces of the love we know, and we will grow. 'Cause I can breathe, I can breathe, I can breathe, yeah. You're submarine, 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 yeah. We going deep, going deep. Por estar no Nordeste,
especificamente próximo de um dos litorais mais bonitos do Brasil, a praia com certeza é um dos atrativos. Um dos lugares incríveis para iniciarmos essa jornada praiana é Cabo de Santo Agostinho, que fica a aproximadamente 35 quilômetros de Recife. E para que você se situe e entenda como que eu vim parar aqui, como eu vou fazer a Rota dos Corais, que é um dos roteiros mais conhecidos aqui da região, eu peguei um carro lá em Recife para vir para Cabo de Santo Agostinho. As praias daqui realmente valem a visita. E a que eu escolhi é a praia de Itapuama. E inclusive, se você fizer esse roteiro igual eu tô fazendo de carro, é interessante que você fique super atento do lado direito da rodovia, que é onde fica o mirante de Itapuama, que eu acabei passando reto, mas pare por lá e depois siga pra praia. What you do to me, how you make me feel. Whoa. Oh, come and set me free, baby, can't you see? You are my submarine. Whoa. You are my submarine. E toda essa região tem um conjunto de praias muito bonito e uma igrejinha chamada de Igreja de Nazaré, que é antiguíssima, do século XVI. E agora sim, cá estou eu, em um dos motivos pelo qual escolhi passar especificamente nessa região. Aqui ainda existem ruínas da Casa do Faroleiro, que era onde eram armazenados suprimentos e peças do farol, que é essa aqui atrás de mim, ó. E é aqui também que fica o ponto de ruptura dos continentes sul-americano e africano. Ou seja, aqui atrás de mim onde está o mar, há 100 milhões de anos atrás, era a África. E um fato que comprova essa situação é que o solo granítico aqui da região é o mesmo encontrado em continente africano, especificamente na Nigéria. E olha só, essa região fica sendo a minha recomendação para assistir o pôr do sol, passar um fim de tarde, viu? As paisagens daqui realmente valem a pena. E o legal dessa região é que você consegue passar o dia na praia, por exemplo, e depois vir aqui conhecer as ruínas da Casa do Faroleiro com essas paisagens incríveis, né? Se você gostou desse vídeo de viagem de Olinda e Cabo de Santo Agostinho, clique no botãozinho de gostei aqui embaixo. E comente tudo o que quiser. Se gostou, se não gostou. Se ainda não for inscrito aqui no canal, inscreva-se, porque toda semana tem vídeo novo com muitas dicas e aventuras. Muito obrigado, tchau!